Olá, bom dia. Muito bom encontrar você aí nessa sexta-feira, né? Sextou. E eu quero compartilhar contigo a palavra de Deus nessa manhã. Mas antes disso, deixa eu te falar uma coisa. É, Há muitos anos atrás, eu tive o privilégio de ser diácono, junto com um irmão chamado Roldão. Irmão Roldão. Era um senhor bem idoso, já bem, bastante tempo de caminhada, já debilitado por causa da saúde. E quando eu cheguei na igreja, que eu fui ordenado ao corpo diaconal e servindo ao diaconato juntamente com ele, uma vez ele estava sentado do meu lado, a gente estava assistindo, ouvindo a mensagem, e aí o pregador começou a chorar, chorava copiosamente durante a mensagem. E aí o irmão Roldão falou comigo assim: ó, você está vendo isso aí? Ele está cheio do Espírito Santo. Eu nunca esqueci esse dia, eu lembro assim a imagem, eu nunca esqueci esse dia, ele me explicando por que o pregador estava chorando. Muitas vezes as pessoas não entendem quando algumas pessoas são tomadas pelo Espírito Santo nesse sentido. Evidentemente que nem todas as pessoas que choram num culto, por exemplo, isso significa necessariamente uma ação do Espírito Santo. Muitas vezes a pessoa é emotiva mesmo, né? Acontece isso. Mas eu já vi várias vezes, já aconteceu comigo, meu sogro falou que já aconteceu com ele, eu já vi várias vezes acontecendo com pessoas, das pessoas às vezes está servindo a Deus, ela está fazendo uma oração sincera, está fazendo a leitura da Bíblia com os olhos novos, né? Ou está declamando uma poesia, ou até mesmo a coreografia, ou pregação, ou cantando ao Senhor, né? Louvando ao Senhor com cânticos, e daqui a pouco a pessoa é tomada pelo Espírito Santo e chora e se derrama mesmo ali de forma incontrolável, né? E é bonito a gente ver isso quando acontece isso. Mas nem todo mundo entende isso. O irmão Roldão, por exemplo, me explicou o que estava acontecendo. Eu era novo convertido, certamente ele tinha preocupação de eu não entender o que estava acontecendo. Ou então, ele queria me mostrar os passos básicos da vida cristã, né? Quando uma pessoa está cheia de Espírito Santo, esse tipo de coisa pode acontecer com ela, né? O pregador chorando lá. Mas eu já vi gente que muitas vezes zomba, né? Já vi crente que muitas vezes zomba de gente que está chorando, cheio do Espírito Santo, porque não entende, acha, nossa, fulano de tal, a Beltrano, você está passando por algum problema, né? Como é que ela chorou no culto? Como é que ela chorou na hora de pregar? Nem conseguiu pregar direito. Como é que chorou na hora de cantar? Como é que chorou durante a ministração? Estava lá sentada participando do culto, daqui a pouco foi tomado pelo choro e tal. Então tem pessoas que não conseguem compreender, acha que a pessoa é emotiva demais, acha que a pessoa tem descontrole emocional, acha qualquer coisa, mas não consegue muitas vezes discernir que na verdade aquela pessoa está com o coração quebrantado diante do Senhor. Porque o coração quebrantado gera esse tipo de comportamento. E é sobre isso que eu quero falar, coração de carne. E lá em Ezequiel capítulo 36, versículo 26, a gente tem o seguinte texto, que diz assim, ó: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Então, o Senhor faz uma promessa aqui, porque nesse texto, capítulo 36 de Ezequiel, Deus está falando sobre a restauração do povo de Deus, a restauração de Israel, do povo de Judá, né? Então ele está falando que vai restaurar o povo, e dentre muitas coisas que ele vai falar aqui é o seguinte: eu vou tirar esse coração de pedra de vocês e vou colocar em vocês um coração de carne. O Senhor considerava ou considera que o coração que esse povo tinha diante dele era um coração de pedra. O coração de pedra, ele é duro, ele é insensível, ele não tem compaixão. O coração de pedra é rebelde contra Deus, é teimoso, é iracundo, é brigão. O coração de pedra é o coração do homem velho. É o coração que não consegue discernir as coisas de Deus, não tem sensibilidade espiritual, não tem sensibilidade com relação ao próximo. Paulo vai falar sobre isso também, né? Mas o coração que Deus promete colocar no povo, que é o coração de carne, é o coração compassivo, misericordioso, é o coração que se arrepende, é o coração dócil, é o coração sensível, obediente a Deus. Então, esse coração que Deus promete colocar no povo, para que o povo então possa servir Ele com alegria e singeleza de coração, como está escrito lá no livro de Atos dos Apóstolos, né? E é esse coração que a gente tem que pedir a Deus. É esse coração, porque esse coração está sensível à voz do Espírito Santo, é esse coração que está sensível à necessidade do outro. Tem pessoas que têm sensibilidade. Você é uma pessoa sensível? Você é uma pessoa sensível? Será que eu sou uma pessoa sensível? Tem pessoas que têm sensibilidade, e não é sensibilidade emotiva que eu estou dizendo, não. Também, mas não só.
A sensibilidade, por exemplo, de olhar numa pessoa e discernir se aquela pessoa está bem, se ela precisa de uma oração, se ela precisa de uma orientação. Tem gente que tem discernimento, que consegue, chega na igreja e dá uma olhada, e Deus vai mostrando coisas, e a pessoa vai, nossa, a gente precisa ajudar o fulano, poxa, a gente precisa, ô irmão, você está bem? Porque ele sente, o coração dele é sensível, o Espírito Santo tem acesso à alma dele, e porque o Espírito Santo tem acesso à alma dele, pode usar com mais sensibilidade essa alma, essa vida, né? Consegue usar com mais sensibilidade esse instrumento, é um instrumento fino, né? Tem instrumentos que são mais brutos, né? E tem instrumentos que precisam de mais sensibilidade, mais tranquilidade para usar. Então Deus precisa de ter o João Batista, mas também Deus precisa ter Jesus, né? João Batista era mais durão. Deus precisa ter o Elias, mas também precisa ter o Eliseu, né? Ao que tudo indica, na personalidade dos dois, dessas figuras que eu falei aqui, o Elias era uma figura talvez mais áspera, mais dura, mais, né? Enquanto que o Eliseu já não aparentemente parece ele um pouco mais sensível, né? Não quer dizer que Elias não tinha o Espírito Santo, quer dizer que Eliseu tinha um pouco mais de quebrantamento nesse sentido. O Eliseu era mais de oráculos, enquanto o Elias era um profeta de ação, né? Mas, então, a gente precisa pedir a Deus para fazer essa troca, né? A gente precisa fazer um exame de coração aí, um exame cardiológico, e ver como é que está o nosso coração. Será que o nosso coração está duro? Porque às vezes o coração ao longo da vida vai endurecendo. Algumas coisas vão acontecendo na vida, e aí o que vai acontecendo durante a vida vai mudando o coração da gente tantas vezes, né? Tem algumas pessoas que vão passando por tantas lutas que ficam com o coração duro. Em contrapartida, tem pessoas que vão passando por tantas lutas e ficam com o coração quebrantado, né? É aquela velha história da água, né? O problema não é a água, é o que é colocado nela. Se você colocar uma batata na água, ela fica mole, né? Mas tem coisas que você coloca na água quente, né? Tem coisas que você coloca e fica duro. O ovo, por exemplo, se você colocar o ovo, ele vai cozinhar e vai ficar endurecido. Já a batata amolece. Então, assim, como é que é o meu coração? Será que as situações da vida estão endurecendo, transformando meu coração, que já foi de carne, num coração de pedra? Ou será que as coisas que estão acontecendo na vida estão viabilizando ao Senhor a retirada, o transplante de coração, né? A retirada do coração de pedra e a colocação de um coração de carne em nós, né? Eu tenho que saber o que está acontecendo comigo, né? O inimigo, ele usa pessoas de coração duro para desarticular a obra de Deus, sabe? São as pessoas de coração duro, que são insensíveis ao Espírito Santo, que levam tudo para o lado pessoal. O pastor prega uma mensagem, ele acha que a carapuça serviu, ele acha que é recado para ele, e aí ele leva para o lado pessoal, ele briga com o pastor por causa disso, ele briga com todo mundo por causa disso, ele acha que o pessoal está conspirando contra ele, e ele acaba desarticulando o que Deus está fazendo, né? Eu tenho dito isso na igreja, a igreja está vivendo um momento, graças a Deus, muito bom, chegando pessoas, a igreja animada, fazendo muitos trabalhos, muita coisa. É um momento de vigilância, né? É um momento que a gente tem que vigiar, orar mais, vigiar mais, tomar cuidado com as coisas que fala, tomar cuidado com as coisas que a gente faz, para que o inimigo não use essas coisas como ferramenta para desarticular a igreja, né? Às vezes sua família está vivendo um momento áureo, né? Um momento bom, vigia, toma conta disso de perto, porque para que o inimigo não pegue um coração endurecido ali, ou endureça algum coração e desarticule tudo, talvez no seu trabalho, nos seus negócios, entendeu? A gente tem que estar sempre nessa vigilância, de como a gente está por dentro, né? Sempre vigilante, para que a gente não seja o elemento da desarticulação, né? Porque o inimigo trabalha nisso. Então, olha o que Paulo vai dizer aqui. Deixa eu achar o texto aqui para a nossa leitura, que é 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 3, olha o que Paulo vai dizer aqui sobre os nossos dias. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Esse último versículo aqui, versículo 5, tendo a aparência de piedade aqui é a vida religiosa. Então eles têm a aparência de que são pessoas religiosas, mas a prática da vida deles nega totalmente isso. Então a prática é essa, tudo que ele falou aqui, ó.
traidores, obstinados, orgulhosos, amantes do deleite, sem afeto natural, irreconciliável. Quantas vezes a gente vê, quantas vezes acontece conosco, né? Quantas vezes acontece conosco de a gente ver uma injustiça e a gente desejar a morte de uma pessoa. Pô, peraí, o que está acontecendo no meu coração? O que está acontecendo com o meu coração? Preciso que ele volte a ser um coração de carne. Então, que Deus nos ajude, porque o homem velho, que é aquele que é o de coração de pedra, está sempre pronto a querer ressuscitar dentro da gente. Né? E a gente tem que pedir a Deus que Ezequiel 36, versículo 26, se cumpra em nós. E ele transforme nosso coração de pedra, todo dia, num coração de carne. Sempre maleável e sensível à vontade dele e sensível com relação às demais pessoas e às demais coisas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Quebranta o nosso coração a cada dia. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Um abraço aqui para o Adriano, né? Diácono amado. Que Deus o abençoe, meu irmão. Você é bênção de Deus na vida da igreja, na vida da minha família, na minha vida em especial. E um abraço a todos vocês aí.